Olá, eu sou Gilsandro Salles, supervisor editorial de literatura infantil e juvenil da Editora do Brasil, e estou aqui para comentar com vocês os lançamentos de 2020 para o mercado 2021 do Ensino Fundamental 1. Tenho certeza que vocês vão gostar muito das novidades. Vamos lá conhecer tudo isso? Vovó Diz Cada Coisa. Esse livro da Maílza de Fátima Barbosa é um achado, porque é um livro que, como os outros da coleção Meu Pequeno Mundo, traz uma reflexão de encantamento, né, das crianças com o universo dos adultos. O menino que é protagonista dessa história fica encantado e um pouco curioso com a forma como as avós dele se referem às coisas, falam as coisas. Elas do nada falam coisas como água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que será que isso significa? A situação em que ele estava vivendo ali não tinha nenhuma água, não tinha nenhuma pedra, então ele fica muito curioso para entender por que essa linguagem tão diferente das avós é utilizada o tempo todo, né? Ele de vez em quando ouve também, saco vazio não para em pé, quem não tem cão caça com gato. Ele começa a perceber que isso é uma nuance da linguagem, da comunicação muito recorrente, especialmente entre os mais velhos, que adoram usar ditados populares e expressões idiomáticas para se comunicar. Ele começa a perceber então que essa forma de comunicação é muito frequente e enriquece uma língua. E ele sabe que no fim das contas as avós amam ele, têm muito afeto por ele e querem, na verdade, o melhor para ele. Mas a diversão com o menino se deliciando com essas expressões que ele não conhece é a principal característica desse livro super legal da Maílza de Fátima Barbosa, com ilustrações da Ina Carolina. Vocês vão gostar bastante, é mais um lançamento da Meu Pequeno Mundo, que é a nossa coleção, que abriga livros muito divertidos e que trabalham essas questões que encantam as crianças que vêm do universo dos adultos. Diga oi ao homem invisível. Mas como é que a gente diz oi para um homem invisível? Como é que dá para ver um homem invisível? Não dá para ver um homem invisível. Essa brincadeira que o Manuel Filho, que é o escritor desse livro aqui, trouxe para nós, é muito, muito interessante e bastante lúdica. Essa reflexão sobre visibilidade e invisibilidade pode gerar desde questões muito engraçadas em filmes de humor ou filmes de terror, até discussões muito mais profundas, como invisibilidade social, que é um tema cada vez mais frequente. A Ana Matsuzaki é a ilustradora desse livro tão bonito e ela trouxe uma leitura de imagens muito enriquecedora também. O jogo do livro é justamente que a criança, que o leitor, procure esse homem invisível, tente falar com ele, porque esse é o convite que se faz no título, diga oi ao homem invisível. Mas como é que a criança vai conseguir se o homem invisível nunca aparece? Está sempre correndo e a criança está sempre atrás dele e infelizmente eu acho que ela não vai conseguir ver esse homem não. Mas a grande brincadeira do livro é justamente essa, né? Buscar esse homem invisível a cada virar de páginas. Onde é que ele está? Onde é que ele está se escondendo? E por que ele é invisível? Eu acho que todo mundo vai gostar muito desse lançamento da Trupetrinks, que foi inclusive escolhido pelo Clube de Leitura Quindim para fazer parte dos lançamentos exclusivos deles este ano. Com certeza os leitores, tanto os leitores do Clube Quindim quanto os leitores da Editora do Brasil vão se deliciar com esse livro fantástico do Manuel Filho e da Ana Matsuzaki, Diga Oi ao Homem Invisível. Tanta Chuva no Céu. Esse livro é do Volney Canônica, uma figura muito importante na luta pela literatura infantil e juvenil, que está fazendo a estreia dele com a gente como autor, como escritor, aqui na Editora do Brasil. Para esse projeto nós convidamos um artista que não é brasileiro, mora no Equador, equatoriano, Roger Icaza, um artista fantástico e que trouxe uma leitura maravilhosa para esse texto super sensível do Volney Canônica. Esse livro inaugura a coleção Cometa Literatura, que nós estamos lançando esse ano. É um projeto super interessante e o texto é muito sensível para falar sobre perda. Uma menina que, infelizmente, tem de lidar com a perda muito próxima desde cedo e ela precisa aprender a ressignificar muitas das coisas da vida dela. Essa protagonista vai nos ensinar bastante coisa a respeito de superação. Porque ela é uma criança, ela é uma menina e tem de lidar com todas essas questões, digamos, mais sérias do mundo adulto. A dor, o luto, a superação são temas muito frequentes na literatura infantil e juvenil como forma de ajudar as crianças
os leitores dessa idade a lidarem com seus próprios sentimentos. Então, por isso a importância de trazer esse tema para um livro como esse. E quando você faz isso de forma muito poética, como faz Volney aqui nesse texto, o resultado só podia ser esse que nós temos aqui. Um livro bastante pertinente, bastante sensível e que vai com certeza encantar muitos leitores por aí. O Roger Icaza trouxe uma protagonista muito interessante, porque fez uma menina multirracial, trabalhou com cores e sombras de um modo muito interessante, de um modo muito rico, que faz com que esse texto ganhe ainda mais projeção, que no final de contas é o objetivo maior de um livro ilustrado como esse. Acreditamos que esse tema, que fala de perda, de superação, é muito importante, é necessário, e nesse livro nós conseguimos trazer de uma forma muito sensível e poética para que os leitores possam apreciar mais um livro infantil com grande profundidade. A Cometa Literatura é uma nova coleção da Editora do Brasil que realmente vai se preocupar em trazer esses textos super conectados com a realidade do leitor, com a qualidade literária e com uma riqueza de projeto gráfico cada vez maior. A Colecionadora de Cabeças. Todo mundo tem uma coleção, né? Tampinha, coleção de sapatos, coleção de bolsas, coleção de figurinhas. Mas essa pessoa aqui, a protagonista desse livro, coleciona cabeças. Estranho. É estranho. Mas eu acho que a vida é um pouquinho estranha, né? A morte também é um pouquinho estranha. Essa personagem é bastante misteriosa, porque assim, ela gosta de coletar cabeças e fica estudando bastante essas cabeças, o que tem em cada uma delas. No final a gente tem uma surpresa incrível de descobrir que essa colecionadora de cabeças é mais presente do que a gente imagina na nossa vida e na morte, enfim. A Hana Matsuzaki é a cabeça por trás desse livro. Ela criou essa história pensando em como seria essa colecionadora de cabeças, escreveu o texto e ilustrou o livro. Eu gosto muito da reflexão que se faz aqui sobre a vida, porque, de um jeito muito bem-humorado, estamos falando de morte. O livro traz essa questão universal que a morte suscita, porque em várias culturas a gente percebe que os rituais com relação à morte são muito diferentes um do outro. No México eles fazem festa, por exemplo, no dia de finados, né, no dia dos mortos. E é muito interessante perceber o quanto isso muda de cultura para cultura, entre os indígenas, os aborígenes, entre os europeus, entre os gregos. Então a protagonista desse livro, a Rosália, vai ter muito a ensinar para a gente sobre isso. Com muito bom humor, com certeza, num projeto gráfico super bonito, arrojado, moderno, que a Hana Matsuzaki trouxe para a gente. Esse livro também teve um destaque muito interessante, porque foi escolhido pelo Clube de Leitura Quindim como um lançamento exclusivo neste ano. Com certeza vocês vão se divertir muito, muito com esse livro da Trupetrinks, mais um lançamento da Editora do Brasil, A Colecionadora de Cabeças. E então, essas foram as novidades de literatura infantil e juvenil da Editora do Brasil para o ano de 2020. Se tiverem comentários, dúvidas, sugestões, entre em contato com a gente e fiquem ligados nas redes sociais da Editora do Brasil. Muito obrigado e até a próxima!